que terá 25 minutos, senhor deputado. Muito obrigado, deputado Milhomem. Mais uma vez quero manifestar minha alegria de estar nesta sessão a qual Vossa Excelência preside neste momento, e quero ser solidário ao deputado Alberto Fraga, no final do seu pronunciamento aí. Eu também sou contra a intervenção. Eu acho que não tem sentido. Eu acho que o Distrito Federal tem que encontrar os seus caminhos, buscar suas alternativas. Já está tão próximo de uma eleição, por que fazer intervenção agora? Eu sou radicalmente contra a intervenção e espero que a Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa do Distrito Federal tenha lucidez para poder eleger um governador indiretamente, como aconteceu em Tocantins. Tocantins acabou de fazer uma eleição indireta lá, o presidente da Assembleia foi eleito, está na normalidade institucional. Então, com o Distrito Federal não tem que ter tratamento diferenciado, não. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência e acho que esta casa toda precisa apoiar esta tese da não intervenção no governo do Distrito Federal. Já o governador Arruda está respondendo por aquilo que a Justiça acha que ele tem que responder, mas agora novos caminhos. E a Câmara Legislativa tem que ter esta maturidade, esta responsabilidade de eleger bem, de trabalhar bem para eleger um governador que garanta estabilidade institucional durante essa transição. E solidariedade a Vossa Excelência também, deputado Alberto Fraga, pela notícia que trouxe, muito importante para nós do Amapá, dos ex-territórios, sobre melhorias salariais para os militares e corpo de bombeiro, também policiais civis dos ex-territórios. Mas, deputado Evandro Milhomem, eu trago à tribuna um assunto que Vossa Excelência, inclusive, comentou durante o pronunciamento de Vossa Excelência. Antes, porém, eu quero saudar os estudantes que estão aqui nas galerias da Câmara dos Deputados. Isso é muito importante, que o estudante comece desde cedo a entender como funciona o Congresso Nacional e a prestigiar também o trabalho daqueles que estão buscando sempre a melhoria da condição do povo brasileiro. Então, sejam bem-vindos à Câmara dos Deputados. Mas, deputado Milhomem, então, como disse, Vossa Excelência mencionou este episódio do último dia 9, que aconteceu lá no rio Oiapoque, que eu estou denominando da Batalha dos Canoeiros, porque foi um episódio inusitado e sem qualquer incentivo de ninguém. Não houve uma liderança política ou uma liderança comunitária que chegasse ali na beira do rio Oiapoque e dissesse para os catraieiros ou canoeiros, como nós chamamos, que são aquelas pessoas que andam nas pequenas embarcações que tem um motor na popa da lanchinha, e que eles pudessem incentivá-los para que eles marchassem ou navegassem rumo à embarcação que trazia brasileiros presos, e que nesta embarcação estavam vários policiais da Guiana Francesa. E ali foi um gesto de muita coragem, e que eu costumo dizer que praticamente ali a população do Oiapoque mostrou que está praticamente numa espécie de desespero, pela situação econômica, pela situação social, pela situação de conflito que nós temos hoje ali naquela fronteira belíssima do Amapá com a Guiana Francesa. E lamentavelmente houve aquele episódio, e graças a Deus que não houve ali uma tragédia. Poderia ter havido naufrágio, poderia no choque das embarcações alguém ter perdido a vida, ou num disparo de arma de um gendarme, como aconteceu, só que os disparos foram para a água. E eu acho que ali houve um controle emocional muito forte dos policiais franceses. Isso tem que ser registrado, porque ali poderia ter tido um desfecho de uma tragédia que, graças a Deus, foi evitada, em função desse equilíbrio emocional que tiveram também os policiais franceses naquele momento. Mas ao tocar neste assunto, ao falar deste assunto, deputado Milhomem, eu volto a 115 anos atrás, quando era a França que buscava no Brasil o ouro brasileiro. Eram os franceses que ultrapassavam a nossa fronteira. O senador José Sarney até tem um belo livro denominado de Saraminda, que narra muito bem os episódios daquela fase onde os franceses atravessavam o rio Oiapoque e iam, sobretudo na região de Calçoene, do atual garimpo do Lourenço, buscar o ouro brasileiro. E os franceses reivindicavam para si as terras que ficavam acima do rio Araguari, onde está hoje a cidade de Ferreira Gomes. Para os franceses, o limite do Brasil com a França seria o rio Araguari e não o rio Oiapoque. E, devido a vários conflitos, em 1895 houve um episódio que praticamente foi definitivo
na decisão sobre a posse das terras, ou o domínio das terras. Foi quando o capitão Lunier foi morto pelo herói do Amapá, chamado Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Cabralzinho. Isso em 1º de maio de 1895, portanto há 115 anos atrás. E logo depois, 5 anos depois, em 1º de dezembro de 1900, surge o laudo suíço, onde lá na Suíça houve, com a interveniência do Barão do Rio Branco, grande diplomata brasileiro, houve, portanto, a decisão de que aquelas terras, que o limite entre Brasil e França ficava no rio Oiapoque, como queriam os brasileiros, e não no rio Araguari, como desejavam os franceses. E a partir dali houve a pacificação. E agora eu vejo que a história está basicamente se repetindo, mas ao contrário. São os brasileiros que atravessam a fronteira do rio Oiapoque para buscar ouro nos garimpos franceses. E lamentavelmente vivemos ali naquela fronteira do Amapá com a Guiana Francesa uma situação conflagrada, uma situação de conflito. Acredito que seja, deputado Milhomem, a única fronteira brasileira hoje conflagrada é a fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, que eu costumo dizer que não é apenas a fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, é do Brasil com a França e mais, do Mercosul com a União Europeia. Agora, quando vejo que o Mercosul definitivamente busca e a União Europeia acena favoravelmente para um acordo, para uma espécie de uma associação, de uma parceria mais forte entre Mercosul e União Europeia, me enche também o coração de esperança, no sentido de que este acordo entre Mercosul e União Europeia possa desenvolver também ações de interesse lá do povo do Amapá. Eu costumo sempre dizer que hoje eu presido o Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia, e esse grupo surgiu, ele nasceu exatamente dessa inspiração, da nossa fronteira lá com a Guiana Francesa, como eu disse, que é uma fronteira com a União Europeia. E daí nasce o grupo Brasil-União Europeia, e que tem procurado também ser um interlocutor. Esse grupo tem procurado ser um interlocutor junto à União Europeia de assuntos de várias naturezas, como migração, como agricultura, como também essa questão do Amapá. Nós estávamos no Sesc Pantanal nesse fim de semana, reunidos lá, o grupo parlamentar com vários embaixadores e também com o embaixador da União Europeia, João Pacheco, e eu apresentei a eles o vídeo deste episódio que aconteceu lá no Amapá e pedi o apoio total da União Europeia para que nós possamos buscar a pacificação daquela região. Mas é importante mostrar para o Brasil e para as autoridades brasileiras e para as autoridades francesas, nós temos feito isso, deputado Milhomem, Vossa Excelência tem nos acompanhado, tem sido um grande também articulador de soluções para esse conflito, não só Vossa Excelência, mas todos os deputados federais, a deputada Dalva, a deputada Lucenira, a deputada Janete Capiberibe, a deputada Fátima, o deputado Feijão, o deputado Jurandil, o senador Giovanni Borges, todos nós estamos unidos na busca de soluções ali para aquele conflito, para aquela região conflagrada. E está conflagrada por causa da questão do ouro, e é verdade. Então, os brasileiros sobem o rio Oiapoque em direção ao garimpo. Os franceses reagem e estabeleceram, após Sarkozy, uma grande repressão de combate ao garimpo. E por isso tem gerado esses conflitos, que envolvem inclusive o exército brasileiro, que está ali na linha de fogo cruzado praticamente, porque hoje o exército tem que fiscalizar no varejo cada item que sobe para o rio Oiapoque.